Bom, pessoal, a gente vai começar então a trabalhar agora a análise combinatória. Tá? Só que antes de entrar no conteúdo, eu queria pedir para vocês que, tendo alguma dúvida sobre o conteúdo, gente, algum exercício que vocês não consigam resolver, alguma parte do conteúdo que vocês não estão conseguindo acompanhar, mandem uma mensagem, tá aqui o meu e-mail, tá? Não fiquem com vergonha de mandar mensagem. Mandem mensagem, vamos conversar, tá, gente? Manda mensagem aí que vocês quiserem que eu grave algum vídeo sobre algum exercício, com a resolução de algum outro exercício que vocês queiram que eu faça, eu vou fazer e vou colocar aqui no canal. Tá? E acompanhe também os vídeos que a gente vai colocando aqui, tá? Isso vai ajudar bastante vocês. Tá? Bom, gente, para falar de análise combinatória, a gente precisa entender o que significa fatorial. A gente vai usar isso aqui lá na análise combinatória, nos exercícios. Tá? Então, o fatorial de um número é o fatorial de um número natural. Fatorial, a gente lida com fatorial para números naturais. Tá? Números naturais são aqueles, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não entram os números negativos, tá? Então, são só os números naturais mesmo, tá? E a gente diz que o número fatorial é o produto dos n primeiros números naturais escritos desde n até 1. Então, por exemplo, se eu tenho um número fatorial 5, o produto desses n números naturais, desses n primeiros números, seria o fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial do 3, 3 vezes 2 vezes 1. Ele vai até o 1. Fatorial do 100, 100 vezes 99 vezes 98 vezes 97 até o 1. Isso significa ser fatorial. Bom, gente, aí a gente tem aqui que para o fatorial do zero, né, quando o meu n é 0, 0 fatorial é 1. Quando o meu n, meu número natural, for o 1, meu fatorial do 1 vai ser 1 também. Daí, quando o meu número natural for maior ou igual a 2, aí então vai se aplicar aquilo que eu falei para vocês. Então, se meu n for 5, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, sempre até 1, tá? Do número que está dando o teu fatorial até o 1. Então, a gente tem um exemplo aqui, né? 4 fatorial, então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e isso vai dar como resultado final 24. Aí calcula o produto de todos esses valores, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 deu 24. Para o 6 fatorial, mesma coisa, né? 6 vezes 5 vezes 4, tal, até o 1. E aí multiplica tudo e o resultado disso vai dar 720. Tá? Bom, gente, como exemplo de aplicações, tá? A gente tem a simplificação, por exemplo. Tá? A gente pode sempre desenvolver um fatorial até um ponto conveniente suficiente para que a gente possa simplificar a expressão. Tá? Então, vamos colocar umas expressões aqui. Por exemplo, letra A, uma expressão que é 8 fatorial sobre 5 fatorial. Como é que a gente vai fazer essa conta? Bom, a gente sabe já que o fatorial do 8 vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 até 1. Fatorial do 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Mas como que eu vou resolver isso aqui? A gente vai fazer assim, ó, a gente vai abrir, a gente diz quando a gente escreve o 8 fatorial naquele formato 8 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente está abrindo ele. Né? Então a gente vai abrir o maior dos fatoriais, nesse caso aqui é o 8, né? O 8 é maior que o 5, então a gente vai abrir o 8 até chegar no 5. Então vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Aí a gente abre o maior deles, que no caso aqui é o 8, até chegar no menor, que é o 5. Fatorial. Por que fica fatorial aqui? Porque se eu tivesse aberto o 8 até 1, aqui continuaria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 5 fatorial é isso, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então a gente para aqui. Mas por que a gente para aqui? Para igualar com o de baixo. O de baixo também é 5 e aí a gente pode simplificar. Porque a gente tem o mesmo termo em cima e embaixo, então dá para simplificar. E o que resta? Resta o 8 vezes 7 vezes 6, certo? E daí agora, então, é só fazer essa operação aqui, esse produto entre esses três valores, e o resultado vai nos dar 336. Tá? Então, quando vocês têm só dois valores aqui,
o de cima é maior que o de baixo, nesse caso tu abre sempre o maior. Se o de baixo fosse maior, abriria o de baixo até chegar no de cima, se o de cima fosse menor. Tá? Então, próximo exemplo. A gente tem 7 fatorial vezes 4 fatorial. Não está aparecendo o sinal de vezes aqui, mas ele está multiplicando, tá? Não precisa aparecer. Sempre que tu tiver 2 fatoriais um ao lado do outro, eles estão se multiplicando. Então, é 7 fatorial vezes 4 fatorial. E embaixo, 8 fatorial vezes 3 fatorial. Então, são duas multiplicações, uma em cima e uma embaixo. Como é que a gente vai fazer para simplificar isso aqui? Bom, pelo de cima, a gente viu que a gente tem que pegar o maior número e abrir ele até ficar no mesmo valor do menor, certo? Mas aí, como tem dois números em cima aqui e dois embaixo, a gente vai fazer um de cada vez. Então, a gente vai pegar um número de cima e vai abrir até chegar no número de baixo. Tá? E no outro a mesma coisa. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, eu tenho o 8 e o 7. Tá? Qual é o maior? O maior é o 8. Então, eu vou abrir o 8 até chegar no 7. E aqui nesses outros dois, o maior é o 4. Então, eu vou abrir o 4 até chegar no 3. Isso vai ficar assim, ó. 7 fatorial, eu vou repetir, né? Porque eu estou abrindo o 8. Então, 7 fatorial eu vou repetir. E o 4 fatorial, eu vou abrir para chegar até o 3. Então, aqui eu estou abrindo. Ó. 7 eu repeti. O 4 eu abri até o 3, para se igualar com o 3 que eu tenho lá embaixo. E no de baixo, na parte do 8, eu abri para se igualar no 7 que eu tenho lá em cima, que era o menor, certo? Aí o que acontece? Ó, reparem que eu tenho um 7 em cima e um 7 embaixo, um 3 em cima e um 3 embaixo na minha fração. Então eu posso simplificar eles. E o que que resta? Restam um 4 na parte de cima e um 8 na parte de baixo, certo? Então 4 sobre 8. E agora uma fração comum, dois números, só simplifico isso aqui por 4 e isso vai me dar 1/2. Resultado final, 1/2, ok? Bom, vamos para a outra então. Na outra é um pouco diferente, né? Eu tenho aqui, ao invés de uma multiplicação, como eu tinha nesse exercício anterior, eu tenho uma soma, uma adição aqui. Tá? Quando acontece isso, que eu tenho uma adição, eu não posso fazer da mesma forma que eu fiz esse aqui. Porque se eu tenho uma adição, isso aqui na verdade significa que eu tenho duas frações, tá? Com o denominador sendo 6. Eu tenho uma fração que é 8 fatorial sobre 6 fatorial, mais uma outra fração que é 7 fatorial sobre 6 fatorial. Dessa forma, assim. Isso aqui, na verdade, é isso aqui. Tá? Então, porque como a gente tem dois denominadores iguais, a gente simplifica dessa forma, né? A gente deixa em um só. Aqui a gente está fazendo o passo contrário. Ao invés de deixar em um só, a gente vai passar para duas frações, para então a gente poder resolver esse exercício de fatorial. Tá? Então agora eu tenho aqui uma fração, eu tenho um 8 fatorial sobre 6 fatorial. Eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro lá. Eu vou pegar o maior número, que é o de cima, e vou abrir ele até o 6, que é o menor aqui de baixo. E para essa outra eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o 7, vou abrir até o 6, também que é o número que está embaixo. E vai ficar dessa forma assim. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial. Isto é a primeira parte aqui, a primeira fração. Tá? Ficou assim. Agora, a segunda fração, que é 7 fatorial sobre 6 fatorial, a gente vai abrir dessa forma aqui. Então, vou abrir até o 6. Ó. Eu abro as duas até o 6, mas as duas estão separadas por um sinal de mais. E agora, a gente pode, de novo, simplificar as partes iguais, que são os 6 de cima e de baixo nas duas frações. E o que que nos sobra? Sobra o 8 vezes 7 dessa aqui, mais o 7 dessa aqui. Dessa maneira, desse jeito. Tá? Então, 8 vezes 7 mais 7. E agora é só resolver isso aqui. Mas lembrando, né, gente? É 8 vezes 7, que dá 56, mais o 7, que vai dar 63. Eu não posso primeiro somar o 7 mais 7. Eu tenho que primeiro fazer a multiplicação, que é a operação maior. Ela tem precedência. Primeiro essa, depois a soma, tá? Então vai dar 63. Vamos para o próximo, então.
No próximo exemplo, aí aqui já aparece um n, né? Poxa, mas e agora como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, gente, isso aqui funciona assim, ó. O n é um número, só a gente não sabe ainda qual é esse número, tá? Mas ele é um número. Então a gente tem que pensar, o mesmo valor do n que tem em cima é o mesmo valor que vai estar embaixo. Se esse n aqui for 20, o de cima, o de baixo também vai ser 20, tá? Se o n for um 6, um 8, o de baixo também vai ser um 8. Tá? Então vamos pensar assim, ó, se esse n aqui fosse 8, tá? E esse n aqui também fosse 8, então a parte de cima, 8 mais 1 ia dar 9. E a parte de baixo, 8 menos 1 ia dar 7. Tá? Então eu ia ficar com 9 fatorial em cima e 7 fatorial embaixo. Qual é o maior? O maior é o 9 fatorial, é o de cima, né? Então é o de cima que eu vou ter que abrir. Tá? Tá, mas como é que a gente vai abrir isso aqui? N mais 1, como é que eu vou fazer? Bom, aí tu pensa assim, ó. Se eu sei que N mais 1 é maior que o de baixo e eu vou ter que abrir ele, vamos imaginar de novo que esse N é 8. Se eu somar o 8 com o 1, vai dar 9. Tá? Então, se eu abrir o 9 fatorial, o anterior vai ser 8. Certo? Então, vai ter que ser 9 vezes 8 vezes 7 até o 1. Né? Então, se esse aqui é 8 e esse aqui mais 1 vai dar 9, então, para escrever o 8, eu simplesmente vou ter que escrever n, porque n é 8. N mais 1 é 9, o número anterior é só o n, que é o 8. Desse jeito. Então, ó, n mais 1, que é o meu 9, o anterior a ele é só o n, que é o 8. E o anterior ao 8 seria o 7. Como eu tenho só o n, eu vou ter que dizer que é n menos 1. N menos 1 dá 7, né? Então, imaginando que o meu n é 8, mas a gente nem sabe quanto é. A gente está imaginando um número para ver se a gente consegue chegar num valor que a gente consiga enxergar, imaginando um valor para esse n. Então, se o meu n é 8, aqui eu tenho 9. Então, ó, aqui eu tenho 8, porque o n é 8, e aqui eu tenho 7. Então, está correto, né? 9 vezes 8 vezes 7. Bom, mas a gente não sabe qual é esse n. E embaixo também eu tenho n menos 1. Então, eu cheguei em dois números iguais aqui, ó, n menos 1 e n menos 1. Certo? Agora a gente pode cortar. O que é igual a gente corta. O que sobrou? N mais 1 vezes n. Eu ainda não sei quanto é esse n. Né? Mas então, se sobrou aquilo ali, sobrou aquilo ali. N mais 1 vezes n. E agora, fazer o quê? Bom, agora a gente vai precisar fazer o chuveirinho, lembra? N vezes 1, N vezes N. Ou associatividade. Então, N vezes 1 mais N vezes N. Isso aqui vai dar N vezes N, N ao quadrado. E N vezes 1 dá N. Então, o resultado ficou esse aqui. Mas qual é o N? Bom, eu não sei qual é o N. Nesse caso aqui, a gente tinha que simplificar essa expressão aqui. A gente simplificou, mas o valor do N a gente nem sabe qual é. A gente não sabe ainda qual é, pode ser qualquer valor. E esse aqui é o resultado final. É uma expressão que vai ficar com uma incógnita, a incógnita N, mas ela vai ficar simplificada ao máximo possível. Tá? Se a gente soubesse qual era o valor do N, bom, aí a gente conseguia chegar em um número final. Tá? Mas é dessa forma que a gente tem que proceder. Ok? Bom, gente, eu vou deixar aqui então alguns exercícios aqui, ó. Tem o primeiro com A, B, C, D e o segundo com A, B e C. Tá? Tem esses dois exercícios para vocês praticarem e na próxima aula aí a gente já começa a entrar na parte de análise combinatória, onde a gente vai usar esses cálculos de fatorial. A gente vai precisar estar bem fixado essa parte de fatorial, essa parte de simplificação de fatorial, que é isso aí que a gente vai usar nos problemas de análise combinatória, tá ok? Então, gente, repito, né? Qualquer dúvida, mandem um e-mail, tá? Se vocês não conseguirem fazer algum desses exercícios aí, se tiverem na dúvida, manda um e-mail para mim lá, manda diz, professor, faz aquele exercício para mim, faz favor aí, e eu vou pegar, eu vou fazer ele e vou colocar no canal aqui para vocês acompanharem, tá ok? Isso aí então. Tchau, tchau, gente.